Bom dia, estamos iniciando mais uma manhã de estudo. Hoje iremos ter aula de História e Matemática. Relembrando que Matemática iremos trabalhar a adição e relembrar a operação inversa. Qual é a operação inversa? Se for adição, a operação inversa vai ser a subtração. Iremos fazer subtração também e trabalhar algumas continhas, tirando a prova real. Também iremos trabalhar História. Iniciaremos com Casas Têm História. A gente já havia estudando transformações da paisagem, como que a gente pode transformar uma paisagem, a história de um lugar. Então, hoje iremos nos aprofundar mais um pouco. Mas, ao iniciarmos nossas atividades, iremos rezar uma prece pedindo proteção a Deus para este novo dia que se inicia. Que Deus nos ilumine a nossa família, nossa casa, as pessoas que amamos e todas aquelas pessoas que necessitam de alguma maneira. Que as bênçãos de Deus desçam em todas as famílias do mundo, não só as do Brasil. Ajuda aquelas pessoas que mais precisam ou por estarem passando por alguma dificuldade. Iremos abrir o livro na página 73. Casas têm sua história. Hoje iremos falar sobre a história das indústrias quando vieram se instalar no Brasil. As primeiras indústrias iniciaram-se no Brasil na cidade de São Paulo. Então, a gente vai contar a história da Vila Maria Zélia, que foi a primeira vila operária que se estabeleceu no estado de São Paulo. Iremos falar um pouco da história, ler e depois iremos debater alguma coisa sobre esse tema. No início dos anos de 1900, muitas indústrias estavam começando a se instalar no Brasil. Para facilitar a ida dos trabalhadores às fábricas, foi criada a primeira vila operária na cidade de São Paulo, a Vila Maria Zélia. Ela foi inaugurada em 1917, mas ela começou a ser construída em 1912. Essa vila de casas foi construída para abrigar os trabalhadores de uma indústria têxtil e possuía 221 residências. Em 1912, a vila começou a ser construída pelo industrial George Street para abrigar 2.500 funcionários que trabalhavam na filial da tecelagem, Companhia Nacional de Tecidos da Juta, no Belenzinho, em São Paulo. A vila foi construída com características da arquitetura europeia dentro da capital paulista. Havia no lugar 2 armazéns, uma capela, 2 escolas para meninos e meninas separadas, um coreto, praça, campo de prática esportiva, salão de festas, ambulatórios e consultórios médicos. Atualmente, poucas casas ainda se mantêm como eram no passado. A grande maioria delas já mudou bastante e os moradores não são mais os trabalhadores da indústria. Aqui você vê uma foto de antigamente quando a vila foi construída. E aqui como o bairro de Belenzinho, lá em São Paulo. Esta vila operária, ela foi construída para poder que aquelas pessoas que trabalhavam na indústria têxtil morassem próximo ao trabalho. Então, o dono da indústria, ela fez uma vila de casas para aquelas pessoas que trabalhavam na fábrica, a fábrica de juta. E foi o início das indústrias em São Paulo. São Paulo é uma cidade muito conhecida pelas grandes indústrias que no início do século ela teve. Tanto é que em 1900 a primeira vila começou a surgir em Belenzinho, em São Paulo. Mas ela começou a ser construída mesmo, a ser pensada em 1912. Somente em 1917 ela foi inaugurada. Essa vila, ela fala da história das indústrias no Brasil naquele período, no período de 1912, um período bastante antigo. Hoje, se você for na cidade de São Paulo, você vai ver que temos em alguns bairros uma arquitetura totalmente diferente. Cada bairro tem uma história. Eu vou dar um exemplo.
é a região do Bexiga, muito conhecida pelas tradicionais cantinas italianas que tem o bairro do Bexiga. Então, cada bairro conta uma história diferente. Essa vila, ela conta a história dos trabalhadores da indústria, mas em vários lugares de São Paulo tem uma história diferente. Por quê? São Paulo foi uma das cidades que primeiro receberam imigrantes europeus, mais conhecidos como os italianos, os alemães, os japoneses. Então, eles ajudaram muito no desenvolvimento da cidade de São Paulo. Até hoje você vê que ainda São Paulo recebe muitos imigrantes, principalmente os bolivianos da indústria têxtil. Mas naquele auge de 1900, quando começaram a surgir as primeiras indústrias, foi que São Paulo começou a receber grandes quantidade de imigrantes de fora que contribuiu para o seu desenvolvimento. Aqui fala da história da Vila Maria Zélia. Mas a gente tem histórias como em Aracati, que é uma cidade do interior do Ceará. Se você ver, quem conheceu Aracati, tem as casas antigas, ela tem uma arquitetura diferenciada, ela tem uma história daquele povo, daquela região. Cada lugar tem uma história diferente. Aqui mesmo no centro da cidade, a gente vê uma arquitetura bastante diferenciada. Casas que antigamente eram enormes, que hoje tem uma história contada. O UFC hoje, antigamente, era uma casa de pessoas de bastante posição social que vivia em Fortaleza. Hoje ela abriga uma das maiores faculdades, que é a Universidade Federal do Ceará. Tem uma história aquele lugar? Tem. As casas contam história. A gente está contando a história de hoje da a primeira Vila Operária Maria Zélia. Ela abrigou 2.500 funcionários, familiares de funcionários que naquela época vieram para o desenvolvimento do Brasil, que foi quando começaram a surgir as primeiras indústrias, que foi que enriqueceu muito o estado de São Paulo. São Paulo e Rio é uma das cidades, são cidades que receberam muitos imigrantes de fora, não só de fora de outros países, mas vindos do Nordeste e que ajudou a crescer aquela região. Hoje trabalhamos, casas têm sua história.